A partir da primeira resposta do candidato, passa a valer o tempo de 20 minutos para responder aos questionamentos e também explanar aí as suas ideias, projetos para a cidade de Rio Verde. E é isso que a gente vai trazer a partir de agora nessa entrevista. E como sempre, a nossa pergunta inicial, que é padrão, candidato, é o porquê do senhor ter escolhido ser candidato à Prefeitura de Rio Verde. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Rômulo. Obrigado a vocês por essa importante cobertura que dá mais transparência ao processo eleitoral. Eu escolhi ser candidato a prefeito depois de uma ampla escuta à sociedade, a partir do trabalho que a gente vem fazendo como deputado estadual. Estou no 4º mandato de deputado estadual, tenho uma experiência política que hoje nos dá a garantia de uma cidade tão complexa, com tantos desafios, que muita gente vendeu tudo que tinha no sul ou no sudeste do país e se mudou para cá para tentar a vida. Que muita gente deixou a família lá no Nordeste brasileiro e se mudou para cá buscando uma oportunidade. Gente que está na expectativa de ter condições melhores de vida todo dia e que encara uma cidade que tem um custo de vida tão elevado, que tem uma complexidade de problemas, que tem muita coisa para resolver e que precisa, de fato, de alguém que dá conta do recado. Com 4 mandatos de deputado estadual, com um trânsito político hoje, com o governador Ronaldo Caiado, com o vice-presidente da República Geraldo Alckmin, com várias áreas políticas, com os lados da direita, da esquerda, com capacidade de diálogo, eu hoje me sinto pronto, me sinto preparado, me sinto com capacidade para governar bem em Rio Verde, mas principalmente para fazer um governo com diálogo, com escuta da população e com saída para os principais desafios que Rio Verde tem, levando a nossa administração para todas as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam de uma prefeitura efetiva, que são as pessoas mais simples e mais humildes da cidade, que dependem muito de uma prefeitura efetiva, de serviço público que funcione. Então, reunindo todas essas características, juntando a isso uma trajetória política de muita responsabilidade, de muito respeito, de cuidado com a coisa pública, ficha limpa, que eu gosto sempre de repetir isso. Tenho 4 mandatos de deputado estadual e podem me acusar de tudo quanto é coisa. Falam que eu não ganho eleição porque eu não tenho dinheiro, falam que o nosso grupo político é pequeno, falam tudo, só não podem falar que eu não tenho competência e não podem falar que eu não sou ficha limpa. Essas coisas todas, juntando essas características, elas me credenciaram e me deram a segurança para dizer que eu estou pronto para responder aos muitos desafios que Rio Verde precisa. Uma cidade como Rio Verde, a gente não pode correr o risco de ter ali na frente do volante alguém que não sabe guiar o carro. Eu até tenho usado um exemplo, Romulo, muito importante. A gente não pode imaginar que o Ayrton Senna, de repente, no momento de uma corrida, tivesse dado uma dor de barriga e não conseguiu correr. Alguém pegou o capacete dele, porque o capacete era muito conhecido, né? Tinha a bandeira do Brasil, vestiu ela lá no borracheiro, que é o cara que trocava o pneu do carro, e vai ficar alguém no radinho falando assim, ó, vira para a direita, vira para a esquerda, acelera, freia. Nós não podemos correr esse risco. Porque agora que estiver na curva a 300 km por hora, uma orientação pelo radinho não vai ser garantia de que a gente vai ter alguém que dê conta de guiar. E essa pista tão difícil, essa máquina que é Rio Verde, nós não podemos correr o risco de ter à frente, segurando o volante, alguém que não tenha demonstrado capacidade, competência, trânsito político, diálogo, ou seja, que seja firme mesmo para dar conta do recado e governar bem Rio Verde. Por isso que eu sou candidato e já começo pedindo humildemente o seu voto no número 40 para Carlos Cabral e Irmã Darquiane. O senhor falou aí do que os candidatos, perdão, os concorrentes falam, e uma das coisas que falam é que o senhor é o candidato do PT, é o candidato do presidente da República aqui em Rio Verde, e que o senhor é o candidato da esquerda. O senhor realmente é o candidato da esquerda? E isso para o senhor é uma vantagem ou uma desvantagem em relação ao pleito eleitoral deste ano? Olha, vantagem, Rômulo, na vida política é quando você tem capacidade de dialogar e de resolver problemas. As pessoas que falam isso, talvez elas ainda não saibam, mas meu número é esse aqui, é o 40, eu sou do PSB. Eu tenho o apoio da Federação Brasil Esperança, um dos partidos que acompanha é o PT, independentemente de quem quer seja o presidente Lula, se fosse o Bolsonaro, se for o A, B ou C, qualquer pessoa que queira ajudar Rio Verde, eu seria uma pessoa pronta para receber esse apoio e transformar a nossa cidade. A nossa cidade, Rômulo, e você, telespectador, ela não quer ninguém que vai caçar briga. Ela não quer uma pessoa que fique defendendo ideologia A ou B. Quando a gente perde tempo discutindo ideologia, a gente deixa de crescer aquilo que a cidade precisa crescer, a gente deixa de se concentrar nos problemas. Esse negócio de debater ideologia separou famílias, criou divisões na política. Eu não estou aqui para defender ideologia A e B, recebo todo o apoio que vier, mas eu tenho um partido, eu tenho uma causa, eu tenho uma ideologia, meu partido, a minha causa e a minha ideologia se chama Rio Verde. Se chama o povo da minha cidade, porque eu poderia muito bem estar lá cuidando da minha profissão.
Eu poderia estar fazendo isso, mas eu escolhi estar na vida pública para ajudar a nossa cidade, para ajudar quem mais precisa. E olha que disso eu entendo, viu, Rômulo? Porque eu venho lá da dificuldade, eu venho de uma vida dura, de uma família que quando chegou aqui na cidade, meus pais deixaram a roça e vieram para a rua para dar educação para os filhos e foram morar num barraco de pau a pique. E que começou lá embaixo, lá no chão, e vem crescendo e rompendo com trabalho, com educação, e eu consegui vencer na vida. A única coisa pela qual me move de estar aqui na política e receber o apoio que puder receber para governar Rio Verde, a única coisa que me move é que essa oportunidade, que graças a Deus eu tive, eu quero que todo cidadão de Rio Verde possa ter. Que ninguém deixe a oportunidade passar, que todo mundo tenha igualdade, que todo mundo tenha condições de ser melhor na vida. E é esse calor humano, esse cuidado com as pessoas, esse olhar mais próximo da sociedade, que só quem já passou isso na pele, como eu já disse aqui, porque eu passei. Eu vim da fila do SUS, eu vim da escola pública, eu vim de uma família muito pobre que ralou para crescer. Quem sentiu isso na pele sabe de verdade o que é sentir a dor do próximo e fazer o melhor pelas pessoas de Rio Verde. O senhor citou aí o termo fila do SUS e desde quando eu me entendo por gente, nos meus 37 anos de idade, eu escuto falar de filas do SUS e ouço candidatos das mais diversas etapas, seja a nível municipal, estadual, Brasil afora, falarem em acabar com fila do SUS, falar em resolver esse problema da dificuldade das pessoas em, às vezes, marcar uma consulta ou até mesmo de conseguir uma cirurgia. O que o senhor teria de propostas concretas para que isso pelo menos fosse amenizado? E não seria utopia falar que isso vai acontecer? Rômulo, adorei a sua pergunta, até porque eu vou falar aqui e vou mostrar a minha capacidade e a minha competência. Se você for lá em Santa Fé de Goiás procurar o prefeito Edmilson, ele vai te dizer, eu zerei a fila de catarata e pterígio da minha cidade graças ao deputado Carlos Cabral. Se você for lá em Santa Fé de Goiás e procurar o prefeito Kleber, ele vai te dizer, eu zerei a minha fila de cirurgias da alta complexidade e de exames também da alta complexidade. Eu mandei os recursos, por exemplo, para esses municípios, mas mandei também para Goiás Velho e para várias cidades que os prefeitos tiveram abertura para receber o meu recurso e os prefeitos contrataram na iniciativa privada médicos competentes e experientes e zeraram as filas. Então eu estou apresentando para Rio Verde, nesse assunto, o programa Fila Zero. Você faça um teste, eu te desafio, me eleja prefeito, em 1 ano e meio, eu zero a fila das cirurgias e dos exames de altas complexidades em Rio Verde, buscando recursos com deputados federais, no governo federal, no governo do estado do qual eu sou base, junto com o governador Ronaldo Caiado, e eu vou zerar, Romulo. Estou fazendo um desafio a você. Escolha votar em Carlos Cabral. E eu vou te provar, como eu já provei em Santa Fé, em Goiás Velho, lá em Santo Antônio de Goiás, que eu consigo, que eu dou conta de zerar a fila de cirurgias e em Rio Verde ninguém nunca mais vai ficar em fila esperando. Até porque junto com isso, eu vou lançar o aplicativo Saúde Tá Na Mão. Hoje você pede um carro para se locomover de um lado para o outro, de um Uber ou 99, você pede pelo celular. Você está em casa, pede uma comida, ela é entregue na porta. A nossa prefeitura até hoje está fazendo o povo ir para a fila do cais, para a fila amanhecer na porta do cais, amanhecer em postinho para conseguir coisas que hoje a gente resolveria na palma da mão. Então, no meu governo, nós vamos ter o Saúde Tá Na Mão, onde nós vamos ter o prontuário da pessoa, que toda hora que ela chegar na unidade de saúde vai ter o histórico de saúde dela, vai agendar a consulta, vai ver o resultado do exame e vai sair com o indicativo de qual unidade ele vai retirar o medicamento. E isso não custa dinheiro, gente. Isso barateia. Sabe por que até hoje não foi feito em Rio Verde? Para manter o clientelismo. Quando lança um aplicativo desse, não tem jeito de ter o QI. Sabe quando chega a sua vez na fila da sua consulta, que chega alguém e passa na frente? Com Saúde Tá Na Mão, isso não vai acontecer mais. Nós vamos levar dignidade, nós vamos levar gestão à saúde de Rio Verde. Vai ser preciso, depois de 2 médicos que não deram conta de gerir como deveria a saúde, porque hoje se nós temos problema, não é porque o médico não sabe cuidar da saúde, o médico cuida de saúde, de fato. O nosso problema com a saúde de Rio Verde hoje é gestão. E com a minha experiência, eu vou resolver. Fila zero em Rio Verde. No primeiro mês, contratação de médicos especialistas de verdade para atender o nosso povo. Porque se você sair hoje, se você perguntar para a classe média e alta da cidade, talvez esse não seja um problema. Mas avance para a classe mais humilde e pergunte qual é o principal problema de Rio Verde. De cada 10 pessoas, 12 vão dizer que o problema maior de Rio Verde é saúde. E nós precisamos cuidar com calor humano, com efetividade, com exemplos de sucesso, como a gente já tem aqui, eu já demonstrei, para zerar a fila de Rio Verde. E pode anotar, Romulo, se o povo me der a bênção, Deus me honrar e eu fui eleito prefeito, em 1 ano e meio, você vai lembrar dessa entrevista e vai me chamar aqui e vai me dar parabéns ao vivo para dizer, zerou mesmo, igual eu já fiz em outras cidades.
O senhor não acha que a saúde de Rio Verde está muito à frente das demais, tendo um maior materno-infantil hoje do estado, sendo referência nessa área, tendo agora um hospital municipal que vai ser a maior referência também do estado e tendo também ainda 2 unidades de pronto atendimento, algo que as cidades semelhantes à cidade de Rio Verde não tem hoje, no caso da Aparecida de Goiânia? Eu acho que do ponto de vista estrutural você está certo. Nós temos várias unidades, uma ainda a ser entregue, que é o novo hospital. Agora, do ponto de vista do atendimento, da efetividade, do profissional que vai lá e resolve, pergunte às famílias do povo mais pobre que na rua está me encontrando e falando assim, olha, meu filho estava lá no materno infantil, o pessoal não leva o médico. Dá exame, dá remédio, manda para casa, não faz um exame. Essa tem sido a realidade. E tem outra. Há uma desordem na saúde pública de Rio Verde que precisa ser organizada. Se você estiver passando mal, com cólica de rins agora, você chegar na UPA, você vai estar lá, é um caso de urgência médica, você tem que ser atendido rápido, é uma dor inexplicável, eu sei disso, ou você estiver vomitando, passando mal com mal-estar, e acabou de acontecer um acidente com um motoqueiro que chega lá com fratura exposta. Você vai ter que tolerar a dor mais um tempo, porque o caso dele vai ser urgente. Hoje, todo esse atendimento está concentrado. E eu vou dizer para vocês, humanizar a saúde é o que eu estou propondo. E vou lançar aqui em primeira mão agora, Rômulo, uma proposta tão importante que pode anotar aí, assim, ó, vai ser copiada pelos nossos adversários. Nós vamos transformar o atual municipal, depois que inaugurar o novo hospital municipal, o atual vai se chamar Ultra, Hospital de Urgências, Lesões e Traumas. Acidente, vai para o Ultra. Vamos desafogar a UPA para quem está com cólica de rins, para quem está vomitando, quem está com febre, para ter um atendimento mais personalizado. Lesão, trauma, acidente, vai para lá. Tá no final de semana, teve um acidente, perfurou o olho. Hoje você não tem para onde correr com uma pessoa com o olho perfurado. Vai lá para o Ultra, o hospital que o Carlos Cabral vai criar. Ah, você de repente quebrou o dente. Teve uma dor insuportável. Corre para o Ultra, Hospital de Urgências, Lesões e Traumas. Mas, sobretudo, de estrutura física já está bom. O que nós precisamos é garantir estrutura humana, atendimento de qualidade, médico de verdade. Isso passa pela formação também, né? Claro que passa pela formação. E vamos trazer médicos cada vez mais profissionais que a gente tem aqui na nossa rede. Vamos apresentar condições atrativas para eles poderem atender na rede pública e ajudar a formar, inclusive, os nossos estudantes. Essa proposta é inovadora e pode acreditar. Eu já tenho histórico que eu já dou conta de resolver problema de saúde em vários lugares. Nós vamos resolver o problema da saúde de Rio Verde. Candidato, um dos assuntos que mais chamou a atenção aqui em Rio Verde nos últimos meses, desde quando foi criado até quando foi levado à votação no ano passado, foi o Fundeinfra. E na época, na oportunidade, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás era o deputado Lissau Vieira, que hoje também é candidato. Hoje, vendo a entrevista, acompanhando, aliás, parabéns à Rádio Líder pelo debate, eu presenciei entre o senhor e o também candidato Lissau Vieira essa discussão em relação ao Fundeinfra, onde ele alegou que o senhor fugiu para Portugal na época da votação. Depois o senhor retruncou com um documento. De fato, de que forma que o senhor participou nessa situação do Fundeinfra que deixou a população do Rio Verde, principalmente do agronegócio, indignada? Olha, Rômulo, em maio a gente tinha um pedido de licença feito para a Assembleia. O presidente era o Lissauer. E eu vou subir nas minhas redes sociais. Em maio eu tenho uma solicitação de viagem que foi feita para a Assembleia para poder viajar no período em que a gente teve, inclusive depois da votação. Só fazer um adendo que a viagem foi por pedido das entidades em Portugal com as datas alteradas, porém em maio eu tive o despacho da viagem. Nessa época nem se falava em projeto de Fundeinfra ainda. Eu não tinha nem como, eu não tenho bola de cristal para adivinhar isso. Então, quando chegou no período que apresentou a votação do Fundeinfra, eu estava prestes a viajar, porque eu já tinha a data definida, eu estive numa reunião no Sindicato Rural e até avisei eles. Falei, olha, pessoal, eu me posiciono contra, porém, se for do dia tal ao dia tal, aqui agora de cabeça eu não lembro, mas se não me engano, dia 13 ao dia 20, algo assim, eu estarei fora do país. Se for antes, conte com o meu voto contrário. Se for depois, conte com o meu voto contrário. O negócio é que o presidente colocou em votação, chegou no dia 10 foi lido, no dia 10 de novembro já foi para a comissão e rapidamente já tramitou, foi no período que eu estava fora. Se eu tivesse bola de cristal, eu teria evitado isso. Eu não vou carregar esse peso nunca, mas ele sabe que hoje ele não foi verdadeiro no que ele disse. O senhor é da base do governador, como disse agora há pouco. O senhor votaria contra o Fundeinfra se estivesse no Brasil? Votaria. Já teve vários momentos, eu apoio o governador Ronaldo Caiado, estou na base, sou servidor público, e já teve alguns momentos em que o governo me pressionou pelo voto, por exemplo, com a educação. Eu nunca votei contra a educação. E num momento, quando fui testado mesmo,
para saber se eu ficava com o governo ou com o meu eleitor, que é o professor, o servidor da educação. Eu fiquei do lado do servidor da educação. Eu fui expulso da base, depois eu reconstruí a confiança, hoje estou novamente na base de apoio do governador, mas de uma coisa ninguém pode me cobrar: eu sempre fui fiel aos meus princípios, eu sempre fui fiel ao meu eleitor e eu nunca traí a confiança de quem me elegeu para ser deputado. Se eu tivesse sentado naquela cadeira, eu não tinha tramitado essa matéria. Você pode acreditar nisso. Que viesse a mesa para me expulsar, que viesse a polícia para me obrigar, que eu perdesse o mandato, que eu apanhasse, mas eu apanhava com honra, defendendo quem tinha me eleito. E por que o senhor seria contra o Fundeinfra? Porque hoje está impondo à nossa cidade uma perda para os produtores rurais gigante. Cada centavo que você retira de Rio Verde, você prejudica toda a cadeia econômica da nossa cidade. Hoje a empregada doméstica, ajudante do lar, a grande indústria, todos nós, a cadeia todinha de Rio Verde depende do nosso agronegócio. E quando a gente dá um baque desse tamanho, 600 milhões, praticamente a metade do que foi arrecadado do Fundeinfra saiu de Rio Verde, nós estamos tirando dinheiro da nossa economia e atrasando o nosso progresso, o nosso crescimento econômico. É por isso que eu seria contra. Porque o agro hoje nos carrega, garante o desenvolvimento de Rio Verde, garante o nosso emprego e a nossa renda. Deputado, o senhor, como os demais deputados estaduais da região que passaram pela Assembleia, são bastante criticados por não terem conseguido, junto aos governos, a execução da obra da GO 174, que agora resolveram mudar o nome e passou a ser GO 210, no trecho aqui da saída de Rio Verde. Por que Rio Verde não conseguiu até agora, através dos deputados, entre eles o senhor, realizar essa obra, já que tem tanto dinheiro em caixa, como o senhor mesmo citou agora, por exemplo, do Fundeinfra, desses mais 600 milhões só aqui da cidade? Vale dizer que, para quem não sabe, deputado não executa a obra. Eu sou um cobrador, às vezes um cobrador com um pouco mais de qualidade do que qualquer pessoa por ter um mandato. E nesse aspecto, ninguém pode me cobrar, porque eu estou na defesa daquela obra, não neste mandato, mas um negócio que já começou há muitos mandatos atrás e vem cobrando insistentemente. Mas eu quero te dizer, Rômulo, há poucos dias tivemos uma reunião com os produtores aqui na CIRV, com o setor produtivo, e eles deram uma sugestão, falou assim, entrega esse negócio para nós que a gente vai tocar, vai executar, vai ficar mais barato e mais rápido. Nós votamos ontem, em segunda e última votação na Assembleia, o projeto que vai dar essa possibilidade de convênio, que as entidades que fazem parte, inclusive do Fundeinfra, poderão executar e abater daquilo que a gente vai... De forma privada. Mas com o dinheiro do Fundeinfra. Com o dinheiro do Fundeinfra que já está armazenado. Agora eu acredito, vai sair, vai ser rápido, em breve, com as entidades trabalhando, a sociedade civil engajada, que eu sei que a nossa sociedade nós vamos ver essa obra acontecer. Queria que o senhor falasse sobre educação, é um tema que a gente está levantando com todos os candidatos, porque Rio Verde acabou de sair aí o resultado do IDEB e se posiciona em primeiro lugar no estado de Goiás e segundo lugar no Brasil nas cidades acima de 100 mil habitantes. Que projeto o senhor teria para essa área de educação para manter esses números e até, quem sabe, superá-los já para os próximos anos? Primeiro, dizer aos profissionais da educação, parabéns. Esse mérito é todo dos nossos servidores públicos da educação. Prefeito e secretário está cumprindo a obrigação. Agora, o crescimento do IDEB, ele deu um salto lá em 2011 e 2013. De lá para cá tem um salto vertiginoso ano a ano. Então é um processo que está sendo feito que não é mérito de A ou B político. O político está dirigindo, quem está executando mesmo é o servidor público. E para a gente dar mais qualidade ainda, Rômulo, eu pretendo criar os CIECs, os Centros Integrados de Educação Complementar, onde o aluno da rede municipal vai definitivamente ser um aluno de escola de tempo integral. Se estuda de manhã, à tarde vai para a educação complementar no CIEC. Se estuda de tarde, de manhã vai para o CIEC. Os filhos dos pobres de Rio Verde vão falar inglês a partir do meu governo, vão sair da rede municipal falando inglês. Vão ter esporte, vão ter complementar, matemática, português, ciências, tudo o que eles quiserem. Vão ter natação. Vai ser um espaço amplo, onde a gente vai dar educação complementar e ajudar na geração de trabalho e renda, porque o pai vai ficar mais tranquilo com o filho o dia inteiro numa escola de tempo integral. Estuda na escola, à tarde vai para o CIEC. Essa proposta é boa, você pode anotar. Vamos copiar ela, porque eu sou o único que tem defendido que toda a nossa rede vai ser de tempo integral, graças ao nosso CIEC, que é uma proposta chefe. Candidato, só tem aí um minuto para fazer as considerações finais ao público telespectador e eleitor que está acompanhando a gente. Eu quero dizer, em primeiro lugar, a você que está nos acompanhando, sabe quando chega a sua vez lá na fila, que você fala assim, agora é a hora do meu exame, da minha cirurgia, vem alguém que indica uma outra pessoa e te tira do seu lugar? Eu estou me sentindo nesse momento desse jeito. Eu me sinto pronto, preparado. Eu tenho uma história política, eu não sou um iniciante. Eu não vou usar a cadeira de prefeito como experiência de primeiro emprego para saber se eu vou gostar ou não de política.
eu tenho apoios, eu tenho o governo do estado, que eu faço parte da base, eu tenho o vice-presidente da República, que é o meu partido, mas principalmente eu tenho o povo que me ajudou a construir isso aqui, ó. O meu plano de governo, que foi discutido amplamente com a sociedade, conversando bairro a bairro, e não é um amontoado de papel na minha mão, é um plano completo com várias propostas. Escolha quem está mais preparado, como eu e a minha vice, a irmã Darquiane, estamos. Eu, humildemente, eu peço o seu voto para a gente ter um filho de um trabalhador na nossa prefeitura pela primeira vez na história dessa cidade. Eu quero honrar o seu voto e transformar Rio Verde. Vote 40, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Obrigado ao candidato Carlos Cabral. Com essa entrevista, a gente encerra a nossa segunda série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Verde. Lembrando que a nossa cobertura não para por aí. Já tivemos uma rodada de entrevistas quando eles ainda eram os pré-candidatos. Também tivemos uma rodada de entrevista com os vices, pré-candidatos a vice, e agora com os candidatos, já com essa nova oportunidade. Ainda teremos do dia 9 de setembro ao dia 13 de setembro uma série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito e vice-prefeita de Rio Verde. Esses vão participar comigo e com mais 2 convidados, todos os dias de uma sabatina ao vivo aqui dentro do Band Cidade. Além disso, no dia 11 de setembro, 10h30 da noite, pela primeira vez na história, Rio Verde terá um debate transmitido para todo o estado, inclusive capital e região metropolitana, através da TV Sucesso Band, a partir das 10h30 da noite. Também no nosso site gsnoticias.net.br e também pelo nosso canal no YouTube TV Sucesso Band. Já realizamos os debates entre os candidatos à Prefeitura de Goiânia, à Prefeitura de Aparecida e a próxima será com os candidatos à Prefeitura de Rio Verde, dia 11 de setembro, aqui na tela da TV Sucesso Band. A melhor cobertura das eleições 2024 é aqui na tela da Band.